Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, esta semana Portugal teve duas más notícias. Atingimos um recorde histórico nunca registado do desemprego e há 2 dias, na quinta-feira, Portugal soube que as obrigações do Tesouro a 10 anos atingiram um recorde nos mercados financeiros. O Governo reagiu a isto ontem, declarando que estamos próximo do ponto de viragem. Boas notícias, portanto. E eu queria, face a esta percepção da realidade, interrogá-lo sobre como é que o Governo se comporta, porque encontro uma grave duplicidade do Governo nas suas prioridades. E concentro-me sobre uma, Sr. Primeiro-Ministro, para já. No programa do Governo diz-se assim, prioridade, o Governo compromete-se em despartidarizar o aparelho de Estado. Há, no entanto, uma grave duplicidade do comportamento dos membros do Governo. Por exemplo, uma ministra do CDS nomeou agora a administração das águas de Portugal e fê-lo com um sentido de equilíbrio que só pode ser elogiado. 2 para o CDS, 2 para o PSD. Quando, em contrapartida, um ministro do PSD nomeia administrações, já não há este equilíbrio. Veja a Caixa Geral de Depósitos, 3 para o PSD, ou 4, e 1 para o CDS. É uma situação de absoluto desequilíbrio que choca o país, Sr. Primeiro-Ministro, e por isso eu queria que me explicasse se o Governo está disponível para corrigir esta injustiça e para reparar esta balbúrdia. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Francisco Louçã, continuo a anotar que o Sr. Deputado muitas vezes prefere as más notícias às boas notícias. É assim? Pode-se dizer que o Sr. Deputado prefere falar das más notícias para o país, enquanto que eu escolhi para o debate as boas notícias. Mas vamos abordar as más notícias que o Sr. Deputado aqui referiu e que eu já tinha referido também na minha intervenção em termos acessórios. É verdade que, na sequência da decisão da Standard & Poor's de baixar o rating da República e das notícias que chegaram do possível fracasso das negociações com privados na renegociação da dívida da Grécia, em mercado secundário, os títulos da dívida portuguesa a 10 anos atingiram novamente valores extremamente elevados, chegando a tocar os 15%. Sr. Deputado, respondo a isso, além daquilo que já aqui respondi, portanto não vou repisar o que está pisado, com uma boa notícia, que o Sr. Deputado, neste particular, poderia ter escolhido, foi a colocação, na quarta-feira desta semana, de títulos de dívida pública portuguesa a 3 meses, a 6 meses e a 11 meses, a taxas que se mantiveram nos 3 meses, dentro daquilo que estava esperado e do bom resultado que já tinha sido atingido no leilão de 2 semanas antes, no início do ano, isto é, valores historicamente baixos quando comparados com os últimos 12 meses, mas pela primeira vez foi possível, apesar deste ambiente adverso, colocar dívida a 11 meses, coisa que não existia no nosso passado recente. A última vez que tinha sido colocada foi em abril do ano passado. Portanto, desde abril, Portugal não conseguia fazer essa colocação. Fê-lo maioritariamente respondendo à procura externa e não à procura interna. E a uma taxa 1 ponto inferior àquela que foi registada em abril do ano passado. 4,9% contra os 5,9% registados pelo Estado justamente em abril do ano passado. Sr. Deputado, isto é uma boa notícia que eu gostaria que o Sr. Deputado valorizasse também. Porque, Sr. Deputado, quando o BCE, Sr. Deputado, não faz compras em mercado primário, eu sei que o Sr. Deputado gostaria que o BCE comprasse em mercado primário. Mas a verdade é que isso não acontece e, portanto, é a própria realidade que desmente a sua observação. Em segundo lugar, Sr. Deputado, é verdade que o mercado secundário é muito pouco líquido
e que, portanto, as perturbações que são espelhadas através da variação das taxas de juros da dívida soberana não são muito significativas neste tempo, embora sejam um mau sinal e uma má notícia. Mas quando temos leilões em cenário real e líquido e as notícias são boas, Sr. Deputado, também não lhe custava poder reconhecê-lo. Disse depois o Sr. Deputado, insistindo novamente na saga das nomeações. Sr. Deputado, eu falei com toda a transparência e com toda a clareza até desses casos particulares. Não, Sr. Deputado, não é pelos senhores deputados dizerem 1000 vezes que há pessoas que são militantes do PSD ou militantes do CDS, que estejam em cargos de responsabilidade, seja em empresas públicas, seja na administração direta e indireta do Estado não empresarial, não é pelo senhor deputado repetir isso 1000 vezes que o cartão partidário passa a ser um critério para a nomeação, seja de quem for. Senhor deputado, disponibilizei-me e continuo a disponibilizar-me a comparar os currículos daqueles que foram nomeados com outros que foram nomeados no passado. Mas, senhor deputado, permanece aquilo que aqui disse. Os critérios para recrutamento e seleção de pessoal dirigente na administração pública e também os termos em que na administração indireta e empresarial poderão ser recrutados de futuro. Os futuros administradores mudou em Portugal e mudou também para este Governo aplicar de hoje em diante. Não foi possível fazer publicar a lei mais cedo, será possível até ao final deste mês ter a Comissão Independente em funcionamento e lhe garanto, Sr. Deputado, essa é uma alteração substancial que ocorre em Portugal e fico muito satisfeito que seja pelo meu Governo. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Louçã. Muito obrigado, Sra. Presidente. O Sr. Primeiro-Ministro deve saber que nos mercados financeiros, atualmente, as grandes instituições que agem diretamente no mercado primário determinam o controle dos juros. Mas o risco para a economia portuguesa é cada dia maior por uma única razão. Chama-se austeridade, chama-se recessão e isso destrói a economia portuguesa. E o Sr. Primeiro-Ministro bem beneficiaria em ouvir qualquer responsável financeiro, a imprensa internacional, qualquer dos visitantes ao nosso país e, sobretudo, já agora, os portugueses que sofrem esta austeridade. Estamos pior e não estamos melhor. E é por isso que a coisa pública deve ser gerida com cuidado. Eu percebo que o Governo se transforma numa espécie de loja de empregos, mas, Sr. Primeiro-Ministro, são os homens do seu partido que lhe dizem, Marques Mendes, um exagerado, diz ele, as nomeações para as administrações são um mau exemplo de clientelismo político. Diz António Capucho, a propósito de uma nomeação para a EDP, o salário desses administradores vai nos chegar na conta da eletricidade. E por isso o que nós podemos perceber é que hoje, perante as dificuldades, há uma enorme hipocrisia que está no seu acordo sobre o trabalho. O Sr. Primeiro-Ministro deve lembrar-se de um conselheiro seu que recomendava, e está no programa do Governo, que se baixasse os salários a todos os portugueses. É claro que ele não estava a pensar em si próprio e não estava a antecipar que viesse a ganhar 700 mil euros por um part-time de 7 reuniões por ano. Mas quando esse administrador diz aos portugueses cujos salários ele quer baixar, que a solução para Portugal é que se todos ganharmos 700 mil euros e, portanto, pagarmos mais impostos, então o Estado vai recompor o seu déficit e a economia vai recuperar, percebemos a enorme hipocrisia em que se transformam tantas nomeações como as respostas políticas. E é esta forma de proceder, cinicamente, em relação à vida das pessoas, que não é aceitável, Sr. Primeiro-Ministro. E por isso mesmo é que esta questão é tão importante, porque é uma questão decisiva até para as regras de trabalho. No exemplo que lhe estou a dar desse administrador, Sr. Primeiro-Ministro, imagine que se aplicava qualquer regra do trabalho. Uma pessoa que falte 2 em 3 reuniões, 2 em 3 oportunidades que tem para trabalhar, o que é que lhe aconteceria se fosse um trabalhador, Sr. Primeiro-Ministro? Inadaptação, despedimento,
o que é que aconteceria? Ser-lhe pago o ordenado, cumpriria as regras da produtividade, segundo o seu acordo, todas as formas de despedimento são possíveis. Inadaptação tecnológica sem tecnologia, tudo é possível. O que não é, mas, no entanto, a regra que se aplica a um trabalhador, Sr. Primeiro-Ministro, já não se aplica a quem tem o benefício, o beneplácito do partido. Joys for the boys. É nesta fase em que nós estamos. Já não é jobs for the boys, é joys for the boys. E por isso é tão grave, Sr. Primeiro-Ministro. A palavra, Sr. Primeiro-Ministro. Senhora Presidente da Assembleia, nós podemos ter todas as divergências políticas que forem admissíveis e reais. Mas, Sr. Deputado, escusa de querer tentar utilizar situações que não correspondem àquilo que acaba de dizer para criar uma suposta hipocrisia ou cinismo. Eu vou voltar a dizer, Sr. Deputado, o Governo não nomeou ninguém para a EDP. Nem para a Administração, nem para o Conselho Geral e de Supervisão. Ninguém. Portanto, Sr. Deputado, pode inquirir os investidores privados portugueses, os investidores privados estrangeiros, sobre as opções que vão fazer para a EDP. Pode perguntar a esses investidores e acionistas qual é o valor das remunerações que pretendem pagar aos seus futuros administradores e aos seus elementos do Conselho Geral e de Supervisão. Pode até perguntar a esses acionistas quais são as regras que vão utilizar, além daquelas que constam da lei portuguesa. E essas, seguramente, eles podem utilizar para despedir qualquer administrador ou familiar do Conselho Geral e de Supervisão, quem entenderem se não cumprirem as regras que ficaram acordadas com esses acionistas. Mas não pergunte a mim, Sr. Deputado, porque a única razão por que o Estado ainda é acionista da EDP foi porque não pôde mobilizar 4% de ações que estão, nesta altura, ligadas na parte pública a um empréstimo, como o Sr. Deputado sabe, e que, portanto, não puderam ser incluídas nesta venda. O Estado não é acionista da EDP. E, portanto, o Sr. Deputado está a endereçar muito mal as perguntas e a concluir, por cinismo e hipocrisia, que não existe deste lado. Deputado Francisco Louçã ainda dispõe de tempo, embora pouco. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu bem sei que os representantes do Estado chinês, quando chegaram à Portela, tinham aquela ideia que havia aí um rapaz muito competente, que por acaso tinha sido o conselheiro do Primeiro-Ministro e que era mesmo a pessoa indicada para dirigir o Conselho da EDP. Bem sei que foi assim, não tenho a menor dúvida. Eles não tinham outra ideia senão encontrar aquele jovem promissor para um part-time tão prometedor. Agora, é por isso que a hipocrisia é tão importante, porque não se lhe aplica nenhuma regra de assiduidade nem de produtividade que se aplica na sociedade inteira. E no acordo troiquíssimo que o senhor agora vem repetir neste Parlamento, concluo, Sra. Presidente, o que é facto é que todas as medidas, banco de horas, 4 horas por dia, 60 horas por semana, sábados sem folgas, lockout nas pontes, todas as medidas para baixar o salário, para abusar as pessoas, eu sei que são a sua resposta à greve geral. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, tem pela sua frente um povo que não aceita o salário baixo e o despedimento fácil, porque esse povo não tem hipocrisia, tem dignidade.